Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. Faremos a leitura dos versos 12 ao 16. E a palavra inerrante do nosso Deus nos diz o seguinte: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Oremos. Senhor nosso bondoso Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de toda a criação e Redentor da humanidade. Ó Pai, é a Ti que nós oramos nesse instante, para que o Senhor utilize a Tua palavra, a Tua inerrante, infalível e suficiente palavra, para que a Tua igreja seja edificada. Nos abençoe, Senhor, abençoe a Tua igreja nesta manhã, por meio desta exposição, para que todos saiam daqui com a consciência ainda mais profunda a respeito do Teu santo ensino, contido nesse trecho das Tuas sagradas Escrituras. E além disso, ó Deus, nós clamamos para que o Senhor coloque fervor no coração de cada cristão, de cada filho Teu aqui nesta manhã, para que ele saia desejoso de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor visa ensinar por meio da exposição deste texto sagrado. Em nome do Teu amado Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Eu tenho certeza que perecerei no inferno. Muito provavelmente você nunca ouviu e nunca ouvirá alguém afirmar essas palavras. Nunca ouviu e nunca ouvirá alguém proclamar isto. Por quê? Porque os ateus não creem que irão ao inferno. Eles nem acreditam que o inferno existe. Os praticantes de outras religiões também não creem que irão ao inferno. A maior parte deles nem creem no inferno bíblico. Os cristãos nominais, aqueles que não aparecem nas igrejas, mas que estão constantemente nas estatísticas do IBGE, também, em sua maioria, não creem que irão para lá. Então, certamente, você não ouviu e nem ouvirá alguém fazer esta proclamação. Sejam conhecedores ou desconhecedores das Escrituras, da lei, do Evangelho, de Cristo, os homens não creem que irão ao inferno. Isso é um fato. Nós, meus irmãos, gostaríamos que isso fosse verdade. Gostaríamos que ninguém fosse ao inferno, mas que todos fossem salvos. E se fossem condenados,
que eles passassem um tempo pagando pelos seus pecados, ou que talvez deixassem de existir após o juízo de Deus. O apóstolo Paulo expressa essa compaixão pelos perdidos no capítulo de número 9, dizendo que, se fosse possível, ele daria a sua própria salvação por amor aos seus compatriotas. Você já deve ter tido este tipo de compaixão ao pensar na possibilidade de seus pais, dos seus filhos, de pessoas queridas irem ao inferno. Mas contrariando as crenças dos homens de que eles não serão condenados e contrariando o nosso desejo de que ninguém provasse da ira de Deus, o inferno existe, meus irmãos. O inferno é real. E as Escrituras nos mostram que um número incontável de pessoas irá para lá. João, ao escrever o Apocalipse, afirma o seguinte no capítulo 20, versos de número 11, 12 e 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os homens afirmam que não irão ao inferno, mas as Escrituras afirmam que um número incontável de pessoas irá para lá. A pergunta que nos fica esta manhã é a seguinte, meus queridos: quem perecerá no inferno? Quem perecerá no inferno? Um crente pode ir ao inferno? Um desconhecedor do Evangelho pode ir ao inferno? Paulo responde a esta pergunta por meio do texto do nosso sermão. Quem perecerá no inferno? Este é o tema do nosso sermão desta manhã. Perecerão no inferno, em primeiro lugar, os rebeldes desconhecedores das Escrituras. Os rebeldes desconhecedores das Escrituras. É o que o apóstolo Paulo vai dizer na parte A do verso 12. Ele afirma o seguinte: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Não tem por onde correr. Não há saída para o pecador. Os homens sem acesso à lei de Deus serão condenados. Os homens sem acesso às Escrituras serão condenados. Aqui nós podemos pensar a respeito dos índios, dos norte-coreanos, dos chineses e muçulmanos que são privados do Evangelho por conta das fortes perseguições e também da ignorância, da falta de pregação. Podemos pensar aqui em um membro da sua família, talvez, em um colega, em um vizinho que é ignorante quanto a Cristo e a sua lei. Todos os ignorantes quanto às Escrituras serão condenados. É o que Paulo diz aqui no início do verso 12. No tribunal de Deus, ninguém poderá alegar desconhecimento da lei como justificativa pelos seus pecados. Ninguém poderá alegar desconhecer a lei. Ó Deus, estou aqui diante do Senhor, diante do reto juiz, do juiz de toda a terra, mas eu não sabia exatamente do que o Senhor queria. Deus, eu morri, estou aqui para ser julgado por Ti,
mas eu achava que o Senhor não existia. Eu achava que o Senhor era puro amor e que o Senhor não iria julgar ninguém. Deus, eu achava que eu era justo, que as minhas obras eram boas, que as minhas obras boas superavam e muito os meus pecados. Eu achava que não havia nada após a morte, ó Deus. E agora? Ninguém poderá alegar desconhecimento quanto à lei, quanto a Cristo, meus queridos. Ninguém. Após afirmar isso, no verso 12, do verso 14 ao 15, Paulo explica o motivo dos homens não poderem ser justificados por meio da ignorância. Por quê? Porque os homens não poderão serem justificados por meio da ignorância. Porque eles têm a lei de Deus gravada em suas consciências. É isso que Paulo diz nesses 2 versos. Os ignorantes não conhecem a revelação das Escrituras. Não conhecem. Eles não conhecem a Bíblia. Eles não sabem o que é o Antigo e o Novo Testamento. Eles não sabem quem é Cristo. Muitos sabem somente que existiu um homem chamado Jesus, que foi muito importante e que é muito falado nas reuniões dos cristãos. Mas não conhecem quem é Cristo de fato e qual é a sua lei. Não conhecem, desconhecem a verdade, desconhecem as promessas, desconhecem o futuro do homem após a morte, de onde eles vêm e nem para onde eles irão. Mas eles conhecem a lei de Deus, que foi gravada em sua consciência, que foi escrita, registrada em sua consciência, por serem eles a imagem e semelhança de Deus. Esta lei gravada na mente humana, que faz com que a sua consciência se torne testemunha de todas as suas obras, é o que o apóstolo Paulo vai dizer nestes 2 versos, sempre lhe acusando do certo e do errado, lhe fazendo por isso ser indesculpável. Pois mesmo tendo senso do que é certo e do que é errado, eles sempre procuram fazer aquilo que é a sua vontade, agindo em desarmonia com a voz da sua própria consciência, sufocando a voz da sua própria consciência para não ser mais incomodado, para conseguir pecar em paz. Assim o ímpio age. Ele olha para a sua consciência, vê uma voz lhe dizendo o que é certo e o que é errado, e mesmo assim escolhe fazer aquilo que lhe satisfaz, mesmo que a sua consciência seja maculada, mentindo para si constantemente, afirmando que errar é humano, que falhar não é tão grave assim. Todo mundo faz, não é? Se todo mundo faz, por que não continuarmos fazendo? Todo homem nasce com essa bússola moral. Todo homem nasce com ela, com essa intuição, com esse senso de certo e errado, mesmo não tendo o mínimo conhecimento a respeito dos 10 mandamentos. É por isso, irmãos, que todo homem que desconhece a Cristo e a sua lei sabe que é um pecador. Todo homem, por mais baixo que seja o seu padrão moral, por mais baixo que ele seja, ele sabe que está indo contra a sua própria consciência, vezes por vezes, constantemente. Eles sabem que erram quando desrespeitam o pai e a mãe. Eles sabem que erram quando não se submetem às autoridades, quando roubam, quando adulteram, quando matam, mentem, quando cobiçam, quando sentem inveja, quando são egoístas, quando são impacientes, quando são injustos. Todo homem tem essa consciência de que é um pecador, porque ele vive em desarmonia com a voz da sua consciência. É por conta da lei de Deus gravada em nossa natureza
que existe aquela sensação boa ao se fazer o que é bom. Você já teve essa sensação? Uma sensação agradável, uma sensação de alegria por fazer algo de bom para alguém, de se sacrificar pelo bem de alguém, ao fazer uma doação a alguém. Você tem essa sensação. Todo homem tem. Por quê? Porque ele sabe que está agindo em harmonia com a voz da sua consciência. É por conta da lei de Deus, gravada na natureza humana, que temos também aquela sensação de consciência pesada. Você já sentiu isso? Tristeza, pesar, desconforto, desejo de corrigir o que fez, de pedir perdão a alguém. Você tem essa sensação. Todo homem tem essa sensação quando fere de forma brusca a voz da sua própria consciência. É por conta desse nosso senso que o mundo tem algum nível de civilização ainda. Você já percebeu? O homem pode ser o mais descrente do mundo, que mesmo assim ele tem bons comportamentos, mesmo assim ele age com respeito, ele tem altruísmo às vezes, ele repudia o que é mal, ele se envergonha da injustiça. Se não fosse por conta dessa consciência, viveríamos em um caos completo, com o pecado sendo praticado sem limites. Todo homem, por mais mal que seja, ele tem uma consciência que lhe dá limites e que lhe faz agir de uma forma correta em vários momentos da sua vida. Quem perecerá no inferno? Quem? Os rebeldes desconhecedores das Escrituras, mas conhecedores da lei de Deus gravada em sua consciência. Se você está aqui hoje como visitante, eu tenho algo a lhe dizer. Se você decidir não voltar mais a nenhuma igreja, ignorar as Escrituras e morrer sem saber quem de fato Jesus é e qual é a vontade dele para a sua vida, naquele dia, Deus não olhará para ti e dirá: você não obedeceu à lei de Moisés. Enquanto você responde com sinceridade: que lei, Deus? Eu não sabia que lei era essa. Que lei de Moisés é essa que eu feri? Não. Deus não dirá isso a você. Ele dirá o seguinte: porque você soube da minha existência por meio da criação, mas não me buscou? Porque ao invés de me dar glória, você deu glória a ídolos, adorou imagens de escultura, idolatrou o pai, a mãe, os filhos, artistas, times de futebol, o dinheiro, o trabalho. Porque ao invés de me buscar, de me adorar, você viveu dizendo: eu mato e morro por meu filho. Sem meu time, nunca mais sorrirei. É o que dizem alguns cânticos nos estádios. Você sabia que mentir era errado? Pela sua consciência, a sua consciência te acusava isso. Porque mesmo assim você mentia. Você sabia que odiar as pessoas era errado, porque mesmo assim você viveu cheio de ressentimento e buscando se vingar de quem lhe fazia o mal. Você sabia que fazer fofocas era errado. Você dizia que a sua vizinha era fofoqueira, que o seu parente também era, mas você vivia fazendo isso. Falava mal de todo mundo. Você sabia que adulterar é errado. Você sabia. E você odiava imaginar
sofrer com o adultério. Mas, entretanto, todavia, você adulterou. Você sabia, por conta da voz da sua própria consciência, de que enganar era errado. Por quê? Porque você viveu fazendo negócios errados, vendendo carros ruins como se fossem bons. Por quê? Você sabia que ser injusto era errado por conta da voz da sua consciência, mas mesmo assim abusou de seus funcionários na empresa. Você lembra? Será assim que Deus te julgará, se você decidir não mais tentar conhecer a Jesus e a sua vontade e fugir da igreja. Caso você dê as costas a esse evangelho e decida continuar na ignorância. Mas não é necessário que você tenha este fim. Não é necessário. Pois por mais volumosa que seja a Bíblia Sagrada, variadas as suas leis e numerosos os seus ensinos, a mensagem do Evangelho é simples. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar pelos pecados de todo aquele que se arrepender e crer em sua obra. Somente assim os pecadores, acusados pela sua própria consciência, poderão serem perdoados. E a santidade e o conhecimento de Deus se desenvolver em sua vida, para que quando Cristo voltar, você possa se alegrar no céu, ao invés de perecer no inferno. Creia em Jesus. A mensagem do Evangelho é simples. Creia que Jesus morreu para pagar pelos seus pecados e a partir daí procure glorificar o nome dele, procure viver de uma forma santa, procure ser fiel a este Deus que deu a vida do seu único filho para fazer com que você tivesse vida. Agora, você que já é cristão, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, da escola, da universidade. Pregue a todo ser humano que existe ao seu redor. Seja um pregador do Evangelho. Um pastor muito antigo disse uma certa vez o seguinte: os pecadores à minha volta podem até ir ao inferno, mas no que depender de mim, eles serão conscientes para onde estão indo. Eles vão, por conta da dureza do seu coração, mas eles vão conscientes. Que você possa dizer isso também. Que no inferno ninguém lembre de você com indignação por você ter lhe omitido a verdade sobre a ira de Deus, mas que no inferno, com pesar, pessoas lembrem de você por terem rejeitado a pregação e os alertas que você lhes trouxe constantemente. Vimos até aqui que os rebeldes, desconhecedores das Escrituras, perecerão no inferno. Agora, veremos que os rebeldes, conhecedores das Escrituras, também perecerão no inferno. É o que Paulo diz no verso 12, parte B. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Por que Paulo diz isso aos judeus? Porque ele traz este ensino aos judeus. É porque os judeus achavam que, mesmo no pecado, passariam impunes do juízo de Deus. Essa era a crença de muitos judeus naquela época. Eles achavam que somente por serem judeus seriam salvos, enquanto os gentios, somente por serem gentios, seriam condenados.
Eles acreditavam tanto nisso, tinham tanto preconceito e orgulho, que eles diziam que os gentios eram o combustível do fogo do inferno. Nós somos o povo de Deus. Deus vai nos perdoar por tudo. Podemos viver no pecado, tendo uma vida religiosa, que vai dar tudo certo, mas os gentios, só por serem gentios, eles já serão condenados. Os gentios são o fogo do inferno. E ainda por cima davam graças a Deus, por não terem nascido como um deles e nem como um cachorro. Eles comparavam os gentios a cachorros, a animais, sujos, imundos, sem importância para Deus. É a este povo orgulhoso que Paulo se dirige aqui, dizendo que não é bem assim. Judeus, não é bem assim, não é como vocês estão pensando. Os gentios serão condenados mesmo. Vocês estão certos. Por quê? Porque eles rejeitam a revelação de Deus na natureza. É o que Paulo diz no capítulo 1. E porque eles rejeitam a voz da sua própria consciência. A lei de Deus gravada em sua própria consciência. Por conta desta rejeição, eles serão condenados. Mas vocês também serão, se viverem na prática do pecado. É o que Paulo está ensinando aqui. Se você, judeu, viver na prática do pecado, não adiantará ter a lei, as alianças, ser descendente de Abraão, ser circuncidado, oferecer sacrifícios no templo, ir às sinagogas todos os sábados, praticar obras sociais como dar esmolas e sepultar pobres, que eram as obras que mais faziam os judeus se sentirem justos. Dar esmolas e sepultar pobres. Podemos perceber isso no episódio dos religiosos que se envolveram com Judas para que Jesus fosse morto. Ao lançar as moedas no templo, o que é que aqueles homens fizeram? Pegaram aquelas moedas, compraram um campo para fazer dali um cemitério para forasteiros. Eles amavam dar esmolas e sepultar pobres. Eram obras sociais que faziam com que eles se sentissem justos. Se sentiam justos, né? Por conta dessas obras. Então, Paulo esclarece isso a eles, dizendo que não adianta nada disso sem amor genuíno a Deus. Não adianta religiosidade, não adianta obras sociais, não adianta. Não adianta ser descendente de Abraão. Sem amor genuíno a Deus, marcado pelo arrependimento de pecados e a prática da justiça. É o que Paulo vai dizer no verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É o mesmo que Tiago diz no capítulo 1, verso de número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Aqui neste verso 13, irmãos, vale ressaltar que Paulo não afirma que o homem pode ser salvo pela obediência. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele afirma neste verso é que o salvo é obediente. Esta é a evidência de ser salvo, essa é a evidência de ser justificado, é a observância da lei. Podemos observar que Paulo não defende que o homem pode ser justificado pelas obras nesta mesma carta. Em Romanos capítulo de número 3, verso de número 20, Paulo afirma o seguinte: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Verso de número 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei.
Romanos capítulo de número 5, verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, assim temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo pela obediência à lei, mas os salvos obedecem à lei. Ninguém pode ser salvo por meio da obediência à lei, mas todo salvo obedece à lei. Dizer que alguém sem santidade é um cristão, dizer que alguém sem santidade é um cristão, é o mesmo que dizer que alguém sem dinheiro é rico, ou que alguém com muito dinheiro é pobre. Não faz sentido. Essas declarações não fazem nenhum sentido. Estão erradas essas declarações. O rico tem dinheiro, o pobre tem escassez, e o cristão tem santidade. É impossível fugir dessas verdades. O cristão é alguém imperfeito, que precisa de aperfeiçoamento, é verdade, mas mesmo assim, ele é um santo no mundo. Alguém marcado pela pureza, pela piedade, pelo sacrifício para se fazer a vontade de Deus. Alguém marcado pelo arrependimento. Alguém marcado pelo amor a Deus e às almas. Diante deste ensino, não creia ser salvo por ser batizado, por fazer parte do rol de membros da igreja, por participar constantemente da Santa Ceia, por ser um calvinista, por aceitar integralmente a confissão de fé de Westminster, por ouvir mensagens evangélicas, por ler bons livros de teologia, por ter uma responsabilidade na igreja. Pois se você não tiver um coração contrito, que se arrepende constantemente de seus pecados, que reconhece a sua pequenez, que busca a glória de Deus ao invés da sua própria glória, você não tem razão para crer que é um salvo. Você não tem razão. Você não tem motivos para isso. Tome cuidado ao ter a certeza da sua salvação. Tome cuidado ao ter essa certeza. Deus quer que você tenha certeza da salvação. Ele quer isso. Mas Ele quer que você tenha certeza da sua salvação por meio da percepção de estar vivendo em piedade diante dEle. E não pela religiosidade ou pelo conhecimento privilegiado que possui, que era onde os judeus fundamentavam a sua certeza da salvação. Se a tua certeza da salvação vem de frequência a cultos, ouvir pregações e concordar com confissões de fé, você pode ser mais um religioso, mas um religioso do tipo reformado. Diferente. Daqueles que ouvem a lei, que aceita doutrinas, que tem vida religiosa, mas não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de leitura das Escrituras, não se compadece do próximo, não almeja a salvação das almas perdidas, não se interessa pelo outro e pela glória de Deus. Eu tenho certeza da minha salvação, dizem muitos cristãos, dizem muitos crentes, dizem muitos membros de igreja, pessoas que são reconhecidas como crentes, como parte do povo de Deus. Tenho certeza da minha salvação. Tem certeza, mas vive de forma egoísta. Só pensa em si, difama quem lhe desagrada, não honra o esposo, trata a mulher de qualquer jeito, não se importa com a criação dos filhos, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e a santidade continua mais ou menos a mesma.
sem grandes progressos, sem avanços, sem vitórias contra os pecados. Ouve, mas não pratica. Eu sou calvinista, já li as institutas, sou versado na teologia reformada, tenho certeza da minha salvação, dizem muitos crentes. Tem certeza, mas é avarento, apegado ao dinheiro, não socorre ninguém, é exageradamente seguro com a própria esposa e com seus filhos. Tem amizades há mais de 10 anos e nunca foi visto pagar um sorvete para ninguém. Seguro, avarento, guarda dinheiro e nunca oferta as missões. Devolve o dízimo em 1 mês, falha 2, devolve 2, falha 1, mas tem certeza da salvação. Eu tenho certeza. Eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, sou membro da minha igreja há vários anos. Tem certeza, mas não tem humildade. Não pede perdão a ninguém, é orgulhoso, não reconhece seus erros, quer tudo do seu jeito, briga por tudo, é agressivo com as palavras, se irrita com facilidade, não tem paciência com ninguém. De joelhos, ora, dizendo: ó Deus, eu sou um miserável pecador, Pai. Peco constantemente, todos os dias eu peco, eu merecia o inferno, ó Deus. É bonito orando, é uma humildade orando que nos enche os olhos, mas diante das pessoas não reconhece nada, sempre está certo, nunca pede perdão a ninguém. Se justifica de todas as formas para não dizer que estava errado. Meu querido, se tua certeza da salvação estiver fundamentada em conhecimento e em religiosidade, ao invés de amor a Deus e ao próximo, a tua confissão de fé de Westminster, a tua carteirinha de membro e o teu calvinismo não te servirá para nada no dia do juízo final. Tenha certeza disso. Concluindo, quem perecerá no inferno? Quem? Os rebeldes, desconhecedores das Escrituras, mas conhecedores da lei de Deus gravada em suas consciências. E os rebeldes, conhecedores das Escrituras e da lei de Deus, que está registrada de forma muito clara ali. Diante disso, você, cristão, vá e pregue o Evangelho aos ignorantes. Pregue o Evangelho que Paulo pregou aos gentios de sua época. Que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, porém, agora notifica a todos em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Pregue este Evangelho. Diga às pessoas que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena que todos se arrependam de seus pecados, pois um dia Cristo voltará para salvar aqueles que o conheceram e o aceitaram, e para julgar e condenar aqueles que foram rebeldes, sendo desconhecedores, e também aqueles que foram rebeldes, sendo conhecedores da sua lei gravada nas Escrituras. Faça isso, pregue o Evangelho e continue valorizando o privilégio de conhecer a Cristo. Valorize isso, obedecendo e honrando a Ele. Sempre lembrando que ninguém é salvo por obedecer à lei, mas que todo salvo a obedece. Feche seus olhos. Senhor nosso bondoso Deus, ó Pai, nesse instante nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do teu amor. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor retirou de nossos olhos aquilo que nos deixava cegos quanto ao Senhor e à tua lei. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi misericordioso com cada um de nós, porque o Senhor foi gracioso com cada um de nós, nos fazendo filhos por meio do teu Santo Espírito. Obrigado, nós só temos a te agradecer pela tua lei que nos apontou Cristo e pelo teu Santo Espírito que nos fez em Cristo santos neste mundo. Além de te agradecer, ó Pai, nós também clamamos como igreja nesta manhã, para que o Senhor derrame da sua graça sobre nós, sobre o teu povo, para que nós desenvolvamos o evangelismo e as missões necessárias para que alcancemos aqueles que são desconhecedores das tuas sagradas Escrituras e que estão hoje rejeitando a revelação da natureza, toda essa criação que testifica a tua existência e também a lei, a tua lei que foi gravada em suas consciências. E Deus, se há aqui alguém que é conhecedor do teu santo evangelho, da verdade, da tua lei e das tuas promessas, por meio do teu Santo Espírito, toque em seu coração, Pai. Traga salvação onde há condenação. Traga luz onde há trevas. Traga vida onde há morte. Traga piedade onde há religiosidade. Traga santidade onde há impureza, ó Pai. Nós te clamamos por essas bênçãos, porque nós sabemos que só o Senhor pode operá-las na vida do pecador. Em nome do teu amado Filho Jesus, é que nós oramos, agradecendo pela salvação e também clamando para que o Senhor avance com o teu próprio reino por meio de nós. Em nome de Cristo é que oramos. Amém.